É o que a gente estava comentando aqui, né, doutor Dalmo? Tem que procurar um especialista para saber exatamente, porque hoje em dia a fibromialgia existem vários estudos que ninguém estava me falando aqui, que os médicos também ficam perdidos, né, com relação à fibromialgia. Fer, boa tarde. Boa tarde, doutor. A gente já engatou na conversa aqui. E eu adoro, é um tema que realmente me dá, assim, muito prazer de conversar, porque trata-se de um tema polêmico. A fibromialgia é uma doença, mas é uma doença ainda pouco conhecida, muito estudada, há muitas dúvidas. O que eu posso dizer para você que nos ouve e que, de repente, se viu diante dessa doença, uma doença que surge em torno de 50 anos de idade, que tem prevalência por mulheres. Então, nós temos que lembrar da fibromialgia dentro do contexto da mulher que entra na menopausa. Então, é importante lembrar, e parece que tem muito a ver, sim, com hormônios, com reposição hormonal na pós-menopausa e o tratamento ou a diminuição, né, dos sintomas referentes à fibromialgia, principalmente a dor. Então, nós observamos na nossa clínica, e eu tenho certeza que a maioria dos colegas que trabalha nesse tipo de área reconhece que a reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa que desenvolve, que desencadeiam o quadro clínico da fibromialgia, tem melhora. Então é importante a gente acrescentar aí a apresentação que foi feita, que no caso das mulheres pós-menopausa, a reposição hormonal tem uma melhora importante na fibromialgia. Boa! Agora, gente, a gente vai responder, a gente vai tentar pelo menos, né, doutor? Vamos lá. 10 dúvidas, 10 perguntas sobre gravidez, parto e amamentação. Começando pela Rosilene, que diz que tem 36 anos e já teve 2 abortos, todos de 6 semanas. Ela quer tentar engravidar e quer saber qual seria o melhor tratamento. Ela já é mãe de um rapaz de 17 anos e a gravidez desse rapaz foi tudo tranquilo. Rosilene, boa tarde. Olha, nós achamos muito importante a gente abordar a sua pergunta pelo fato de que existe um grande número de mulheres tentando engravidar e não consegue e aborta, né? Então, antes de você tentar novamente a gravidez, é importante que se investigue melhor o caso. Nós temos que saber qual foi a causa desses abortos, se havia alguma malformação, se você e o seu marido, seu parceiro, tem alguma doença genética, então fazer o cariótipo, fazer uma investigação, ver como que está esse útero, né? São coisas que você precisa fazer antes de partir para uma nova gravidez, porque senão pode ser que você venha a ter o mesmo resultado, né, que teve nas outras 2 anteriores. O fato de você ter tido um filho há muito tempo, né, já está moço, isso mostra que você tem as plenas condições para gestar. Mas agora, no momento, é importante investigar. E lembro, caso você venha engravidar, é bom conversar com o médico que for acompanhar o seu pré-natal, no sentido de usar a heparina de baixo peso molecular. Nós hoje sabemos que mulheres que têm 2 abortos já é considerada uma mulher que tem abortamento de repetição. E nesses casos, a gravidez acontecendo, o uso da heparina pode diminuir o risco de um novo aborto. A heparina é um medicamento, doutor? É um medicamento, sim, chama-se... o nome da droga é heparina de baixo peso molecular, porque tem as heparinas de alto peso molecular, que pode ser usada na gravidez, mas as melhores são as de baixo peso. A dalteparina, a enoxaparina, tem no mercado, na farmácia, você compra. Ela é de uso injetável, tem esse inconveniente, só tem injetável, e deve ser usada e ministrada a partir do momento em que se visualiza pelo ultrassom o embrião. Viu o embrião, é uma gravidez embrionada, já começa com heparina diariamente. Seu médico vai te orientar sobre isso também. Perfeito. A Flávia de Congonhas, doutor, pergunta se uma transplantada pode engravidar. Também achei importante essa pergunta, Fer, porque, olá, Congonhas, Flávia, tudo bem? Eu achei importante pelo seguinte, porque nós hoje estamos vendo o Brasil como um dos campeões mundiais de doação de órgãos, e nós vamos vendo os indivíduos que precisam de um transplante sendo tratados, essas mulheres têm a sua vida devolvida, né? E com isso vem o quê? O interesse na gravidez. Então, sim,
dependendo apenas do tempo que foi feito esse transplante e dependendo da liberação da equipe médica que fez o transplante, seja a equipe que fez o transplante de rim, seja o transplante cardíaco, transplante hepático, transplante de pulmão. Nós temos pacientes que fizeram transplante cardíaco e pulmão, né? Então essas pacientes precisam passar primeiro por uma avaliação da equipe que faz normalmente essas avaliações rotineiramente no transplante, e aí sim nós vamos discutir o obstetra e a equipe de transplante, qual será a melhor conduta a ser tomada. O importante é você estar estável, estar bem, tomando a sua medicação para evitar a rejeição, né? Essa medicação vai ter que ser ajustada na gravidez, mas sim, a resposta é sim, positiva. Nós tivemos casos na clínica pós-transplante renal e o resultado foi excelente, graças a Deus. Doutora Cirlei, de Florestópolis, olha, toda a região nos assistindo. Toda a região, que maravilha, legal, né? Que bacana. Ela pergunta o seguinte: estou tomando remédio anticoncepcional e quero saber quantos meses eu tenho para limpar o meu organismo para engravidar. Existe essa coisa de limpar o organismo, doutor? Fer, nós estamos aqui justamente para isso, ocupando o seu programa de grande audiência para tirar mitos, para acabar com os mitos. Então a gente percebeu, o médico percebeu, que não adianta ficar só falando para 1, 2, 3, 4, 5, 10 pacientes por dia que esse tipo de coisa é um mito. Nós decidimos vir até os meios de comunicação, como meios de grande comunicação de massa, como é o seu programa, para dizer, não existe isso. Não existe nenhum efeito residual do anticoncepcional no corpo da mulher que venha a causar algum prejuízo ou dificuldade para engravidar. Então, seja o anticoncepcional oral, a pílula, seja a injeção, seja o DIU, seja o implante subcutâneo ou o anel vaginal, qualquer método contraceptivo hormonal que você tenha usado, uma vez removido, no mês seguinte, salvo a exceção apenas de uma injeção, que é a medroxiprogesterona, demora um pouco mais o efeito dela no corpo, mas em média, você no mês seguinte, a hora que você menstrua novamente, após a suspensão do método, imediatamente você já está liberada para engravidar. E tem um outro mito, viu, Fer? Existe uma situação onde as mulheres, é frequente, a primeira gravidez, ela não evoluir, sofrer um aborto. E os médicos, de um modo geral, antigamente, costumavam justificar esse aborto pelo uso prolongado do anticoncepcional. Então, isso não é verdade. Aí que nasceu o mito? O mito começou tudo aí. Então, nós viemos aqui justamente para desfazer esse mito, que é um pouco culpa também do próprio médico. Mas não. Então, se você tiver, a gente espera que você não venha a ter, mas se tiver um aborto na primeira gravidez, entenda isso como algo natural. De um modo geral, 98% dos casos a causa é genética, não tem nada a ver com o fato de você ter tomado pílula ou injeção durante muito tempo. Não se culpe por isso. E não precisa ficar desesperadas as mulheres que estão nos assistindo, que tomam anticoncepcional há muitos anos, né? Eu tomo 10 anos, eu preciso parar de tomar agora, porque o ano que vem eu quero engravidar. Isso. Pode ser que engravide no mês seguinte, né? Vai engravidar rapidinho. Então, é importante lembrar que quando você for parar seu método, você deve procurar o médico, fazer todos os exames prévios, verificar as vacinas como estão e começar a tomar o ácido fólico, que todo mundo sabe é uma vitamina que atua no desenvolvimento dos embriões. Então, assim que você para o método contraceptivo, a pílula, a injeção, o DIU, começar a tomar de imediato o ácido fólico e tomar até o 3º mês de gravidez, quer dizer, tomar ininterruptamente, no sentido de que? Para que serve o ácido fólico, Dr. Daum? Serve para diminuir o risco de malformações, principalmente malformações do tubo neural. Perfeito. Doutor, aqui a telespectadora não se identificou, mas diz que tem um hemangioma hepático do lado do fígado. Isso. Seria arriscado engravidar? E esse hemangioma hepático mede 12 centímetros. Primeiro é importante esclarecer para os nossos telespectadores o que é um hemangioma hepático. O hemangioma hepático é um tumor benigno do fígado e ele é composto. Qual é a composição dele? Ele é composto por vários pequenos vasos sanguíneos. Nós temos isso na pele,
Aquelas pintas escuras que quando você aperta com a pontinha da caneta ela fica branquinha, aquilo é um hemangioma. É um hemangioma da pele. Tem hemangioma no baço, no fígado, pode ter no pulmão, pode ter no rim. Temos os angiohemangiomas, os angiomiolipomas do rim. Então, quer dizer, são nódulos benignos e que na grande maioria das vezes os médicos optam por acompanhamento apenas, não vale a pena você mexer, né, na grande maioria das vezes. Agora, 12 centímetros é um nódulo grande. No meu ponto de vista, eu acho que você tem plenas condições para engravidar, apenas fazer durante o pré-natal um acompanhamento também do hemangioma, porque ele pode aumentar um pouquinho na gravidez, mas nada que venha inviabilizar uma gravidez. Doutor, mais uma pergunta. Coloquei o DIU já faz 1 ano e meio e estou tendo muito corrimento, já tomei vários remédios. O que faço? Será que eu tenho que tirar o DIU? Também achei uma pergunta importante, porque hoje em dia, DIU, a maioria das mulheres hoje usa, é comum, é um método contraceptivo excelente, com um índice de falha muito pequeno, é de fácil manejo, etc. Mas tem esses problemas. Muita gente acha que só colocar o DIU resolve, não precisa cuidar, não tem problema nenhum. Mas mesmo o DIU hormonal pode causar corrimento? Nós temos que lembrar, Fer, que DIU, o que é? É um objeto estranho inserido dentro de um órgão nosso, que é o útero. Então é óbvio que quando você coloca um objeto estranho, seja ele hormonal ou de cobre, ou mesmo que não tenha nada, como é o caso da alça de Libs, que a gente quase não usa mais, mas esses elementos estranhos ao organismo vão induzir a produção de muco. Entendi. E esse muco, essa secreção vai aumentar lá na calcinha, ela vai sair pela via vaginal, a via natural, e você vai notar um aumento na secreção. Então, se isso estiver sendo um problema crônico, no meu ponto de vista, pode ser que algum colega venha a não concordar, mas eu acho que você deve tirar sim, acho que vale a pena remover para melhorar a sua qualidade de vida, porque a gente sabe que ficar com corrimento crônico é um negócio chato. Não, ninguém merece. Ninguém merece. Então, por isso eu acho que vale a pena trocar por um outro método. Converse com o seu médico, veja aí a condição para uso de um produto injetável, ou mesmo o implante. Eu sou muito fã do implante, o implante subcutâneo, que fica 3 anos. Então, são coisas alternativas que a gente tem hoje e que precisa ser discutido junto com o seu médico. Doutor, a gente respondeu só 5 e o nosso tempo acabou. É que também a gente falou da fibromialgia no começo, Falamos da fibromialgia. E o doutor Dalmo, ele gosta de responder cada pergunta assim nos mínimos detalhes. Isso que eu acho muito, muito bom e muito válido quando obrigado, você vem, Fer, viu, obrigado, doutor? Fer. Não, então vamos... as outras 5 fica para a semana que vem e as outras dúvidas que a gente recebeu aqui no WhatsApp a gente vai respondendo conforme o doutor vem. Mandem as suas dúvidas, mandem as suas críticas, mandem as suas sugestões, nós vamos acatar e vamos trabalhando em cima disso, com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado, prazer, Até Fer. terça que vem você vem? Creio que sim, creio que sim. Vem, a Tati já está confirmando aqui. Ótimo. Ó. Já falou com a sua secretária, tá Pronto, tudo certo. então tá tudo certo, salvo alguma intercorrência. Exatamente, se nenhuma gravidinha entrar em trabalho de parto, vamos né, doutor? pedir para elas esperarem um pouco. Obrigada, doutora. Prazer, Fer, obrigado vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.